Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciana Garcia, sou neuropsicóloga e hoje eu vou comentar sobre um livro que eu li esse final de semana. Aproveitei que eu estava no momento ali de repouso e acabei lendo em 2 dias. E esse livro gerou muitos comentários no meu Instagram. E aí, assim que eu terminei de ler o livro, eu aproveitei para ver o filme também, que aliás não achei que vale a pena. Ele fica muito aquém do livro. Mas, enfim, a ideia não é vir aqui fazer essa comparação. Então, o livro, no caso, é o A Empregada, da Freida McFadden, que aliás é um fenômeno e que oferece um prato cheio para a gente fazer uma leitura psicológica, especialmente quando a gente olha para aqueles padrões de repetição nas relações. Então, o que mais me chama a atenção aqui na história não é só o suspense, mas é a forma como os personagens se organizam emocionalmente dentro de relações disfuncionais. Então, a protagonista, por exemplo, carrega marcas do passado que vão influenciando diretamente nas suas escolhas. Mas não é apenas ela, isso acaba acontecendo com todos os outros personagens também. E isso dialoga muito com um dos conceitos centrais da psicologia, que é a repetição de padrões aprendidos e que muitas vezes acontece de forma inconsciente. Então, o que acontece? Quando a gente cresce em ambientes onde existe controle excessivo, negligência, abuso ou instabilidade, o nosso cérebro aprende que esse é o jeito normal de se relacionar. Mesmo que racionalmente nós saibamos que tem alguma coisa de errado, que aquilo emocionalmente é familiar. E o familiar, o padrão, tende a ser sempre buscado. O nosso cérebro sempre vai buscar essa forma padrão de lidar com o mundo e com as relações, até como uma maneira de economizar energia. Então, no livro, nós vemos personagens que entram e que permanecem em relações que são claramente tóxicas, mas que fazem sentido dentro da história da vida de cada um deles. E isso vai se conectar com ideias como a teoria do apego, por exemplo, que mostra como os vínculos iniciais moldam as nossas expectativas de amor e de segurança nas relações futuras. Também vai tratar sobre a compulsão à repetição, onde nós vivemos dinâmicas antigas na tentativa inconsciente de resolver algo que ficou em aberto. E os esquemas cognitivos, que são as crenças profundas, como por exemplo, eu não sou digno de amor, ou eu preciso me submeter para ser aceito, ou ainda, é melhor eu ter isso do que eu não ter nada. Enfim, e um ponto muito interessante no livro é como o poder e o controle aparecem nessas relações. Então, muitas vezes, quem foi ferido pode, num outro contexto, assumir o papel de quem controla. E não é por maldade pura, não, mas é como uma forma de se proteger, de se defender, embora seja uma forma distorcida. Então é um ciclo que se perpetua. O oprimido pode se tornar o opressor se ele não tiver consciência e se não tiver uma elaboração emocional de toda essa situação. E um outro aspecto forte psicológico é a dificuldade em perceber esses sinais de abuso. Quando alguém cresce ou viveu muito tempo em ambientes que são disfuncionais, a régua do que é aceitável fica alterada. E aí pequenos sinais de manipulação, de invasão ou de violência podem ser minimizados, exatamente como a gente vê no livro ou no filme. No fundo, a obra escancara uma verdade muito importante. Não é o passado que nos condena, mas a falta de consciência sobre ele. E isso nos lembra que a consciência é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança na nossa vida. Quando nós não elaboramos as nossas experiências, nós tendemos a repeti-las. Mas quando a gente consegue olhar para a nossa história com um pouco mais de clareza, nós abrimos a possibilidade de interromper esse ciclo, ainda que não seja um processo muito fácil, não é realmente. E aproveitando, eu vou falar sobre as 4 fases para qualquer tipo de mudança de comportamento, que é baseada no modelo transteórico de mudança do comportamento. Então, nós temos aí 4 fases. A primeira é de pré-contemplação, ou seja, a pessoa ainda não reconhece o problema ou não vê necessidade de mudar. Então, por exemplo,
ah, não tenho nada, ou ah, isso é normal, todo mundo passa por isso. Segunda fase é a contemplação, ou seja, já existe uma consciência do problema, embora ainda tenha uma ambivalência. Ah, eu sei que eu preciso mudar, mas eu ainda não tô pronto, ainda não é o momento. A terceira fase é a preparação. Então a pessoa naquele momento decide mudar e começa a se organizar para isso, com planejamento, pequenas ações. Então assim, ó, já vou começar a semana que vem, eu só tô vendo aqui como fazer. E a quarta fase, que de fato é a ação, que é a mudança concreta, a mudança ativa do comportamento. Então agora eu tô fazendo diferente na prática. E essas fases refletem o equilíbrio entre o sistema límbico, que é o sistema do prazer, do imediatismo, e o nosso córtex pré-frontal, que é o planejamento, o controle, ou seja, mudar comportamento não é só querer, literalmente é reorganizar esses circuitos cerebrais. E por isso que é uma tarefa tão difícil. E aí tem uma coisa muito importante, mudar sozinho nem sempre é um ato de força. Às vezes, é um ato de resistência silenciosa. E é aí justamente que a terapia entra. Ela não é para quem não consegue mudar, é para quem decidiu fazer diferente, com mais consciência, mais estratégia e mais profundidade. Porque quando a gente fala de mudar o comportamento, a gente não está falando só de esforço, mas de entender o que mantém cada um preso naquele comportamento. E muitas vezes a gente precisa da ajuda terapêutica porque é difícil enxergar isso sozinho.